Eu estou bloqueado na minha vida financeira. Quando você olha para isso, você precisa entender como é que o seu corpo está reagindo diante disso. E a quem ele está leal, né? Quem foi o seu antepassado, que também sofreu com isso para que você esteja nesse processo de bloqueio financeiro. Muitas vezes está correlacionado com o ancestral, com dívidas ancestrais, e que tem que ser olhadas. Mas, normalmente, é o não merecimento, e o não merecimento tem alguém que também não mereceu. E como a gente projeta sempre a responsabilidade no outro, né? E não olha para as suas próprias dores que estão sendo projetadas. É possível quebrar a partir do momento que você tem consciência de como o comportamento deles influenciou na saúde deles, você tem a opção de fazer igual ou fazer diferente, que não é nem melhor e nem pior, é só diferente. Nós somos míope para vermos as nossas próprias dores, né? Quando um olhar de fora e um olhar treinado para te dar uma nova consciência, é muito mais fácil do que você a si próprio conhecer. Sejam muito bem-vindos ao Pode Desconstruir. Hoje a gente está com uma mulher que já esteve aqui no podcast, Juliana Figueiredo. Na temporada anterior nós falamos muito sobre microfisioterapia e constelação, mas ela veio com tanta bagagem de lá para cá que hoje eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Seja muito bem-vinda, Ju. Muito obrigada. Nessa jornada eu tenho sentido a necessidade de cada vez aprimorar mais, né? Então, eu comecei com a microfisioterapia, fui para a nova medicina germânica, fui para psicogenealogia, fui para constelação familiar e agora eu estou na psicanálise. Nossa, é muita bagagem, né? Um pouquinho. Ju, vamos começar falando sobre as dores crônicas, falar sobre as emoções reprimidas, sobre os traumas que a gente vai carregando e como tudo isso pode afetar na nossa vida e como toda essa bagagem sua, ela pode contribuir no tratamento ou na percepção das pessoas a respeito. Então, todas as dores, todas as alterações de comportamento, elas vêm baseadas, né, numa forma de sobrevivência do corpo. Então, o corpo vai se ajustando, vai produzindo mais hormônios, vai produzindo menos hormônios, vai produzindo mais enzimas, menos enzimas, para dar conta de um conflito emocional, né? Então, todas as doenças, elas vêm de uma alteração de percepção, de uma má administração emocional, e assim o corpo vai se adaptando. Então, tem as dores que são pós-conflito e as dores que são de fase ativa de conflito. Tá, deixa eu entender. Pós-conflito seria uma coisa que já teve no passado. E você resolveu. E foi resolvido. Exato. Tá. Aí as bactérias e os vírus, eles vêm para refazer esse tecido que foi machucado, né? Então, ele vem por uma capacidade de sobrevivência do nosso corpo de transformar, né, células que já perderam a função. Então, eles vêm para degradar esse tecido e trazer um tecido novo. Tá, então ele vai restaurando, na verdade, tudo isso. Exatamente. Né? E aí, a gente pensando nessa questão, vamos pensar, na verdade, nas questões emocionais. E aí, falando sobre a sua bagagem de constelação familiar, microfisioterapia, eu já passei em tratamento com você, então vou abordar aquilo que a gente trabalhou também. Eu lembro que você trouxe muito essa questão na constelação familiar também e a detecção. Eu acho que dá para falar essa palavra, né? Detectar. Detectar algumas coisas. Então, você trouxe a constelação familiar naquele momento para mim e você também identificou algumas coisas que foram surreais. Só em um toquezinho ali, você falou, você veja nessa data aqui, por que aconteceu isso, o que aconteceu, nananã. E para mim foi surreal, assim, porque você trouxe coisas muito, muito profundas, na verdade. Trouxe para a consciência, trouxe para a superfície, assim, que estavam reprimidos, que eu não saberia resolver aquilo se você não tivesse dado um ponto de partida para mim, né? Então, a gente carrega, sim,
dores emocionais relacionados ao nosso passado e muitas vezes de forma inconsciente, certo? A gente não faz ideia do que a gente está carregando, mas acaba sendo um padrão que a gente acaba repetindo também na nossa vida. Como a microfisioterapia, como toda essa bagagem que você faz, pode auxiliar as pessoas a identificarem alguns pontos e se é possível, na verdade, fazer isso sem um atendimento específico com um profissional? Acho que é muito difícil fazer sem o acompanhamento de um profissional, porque eu costumo brincar e dizer que nós somos míope para vermos as nossas próprias dores, né? Então, quando um olhar de fora e um olhar treinado para te dar uma nova consciência, é muito mais fácil do que você a si próprio conhecer, né? Nessa profundidade. Mas, partindo do princípio, né? Explicando como a gente traz dores dos nossos ancestrais. Nós somos mamíferos, né? E como todos os mamíferos são seres gregários, para pertencer a uma espécie, na verdade, a uma subespécie, eles precisam ter hábitos e condutas semelhantes aos anteriores. Senão eles não fazem parte deste bando, né? E o macaco chimpanzé não cruza com o macaco babuíno, mas a espécie não é a mesma, macaco mas a subespécie é diferente. Eles têm hábitos e condutas diferentes entre eles, então eles não cruzam. Nós somos da espécie subhumana, a espécie humana, desculpa. Qual é a nossa subespécie que faz com que a gente se atraia a umas pessoas e a outras não? São os nossos conflitos, né? Os nossos hábitos, nossas crenças e os nossos conflitos, que vêm de uma ancestralidade. Então, nós fazemos igual aos nossos ancestrais para podermos pertencer a este bando. Certo. Né? E nisso vem as dores dos ancestrais também, porque está conduzido a fazermos determinadas coisas porque os ancestrais fizeram. Né? Uma repetição. Cultural, digamos. Exato. Mas aí isso vai para padrões de comportamento, vai para crenças, vai para cultura, vai para todos os hábitos, né, dos ancestrais. Então, nós tendemos a ter esses mesmos comportamentos. E aí uns administram bem, outros não, né? Então, as dores vêm disso e nós percebemos mal ou não e temos as doenças ou não por conta disso. Tá, então, se eu tenho esse comportamento, na verdade, cultural, vou falar desse jeito, esse comportamento cultural que eu venho trazendo, muitas vezes eu só estou reagindo a situações, elas precisam ser esclarecidas para a gente poder mudar esse hábito, certo? Então, se eu não tenho consciência disso, eu só vou estar repetindo os padrões. Exatamente. Repetindo as histórias e as dores e as doenças também. Tá. As doenças, eu lembro que você havia comentado, inclusive da sua história, que a sua mãe, né, tinha falecido por conta de câncer, né? O meu pai e a minha mãe. O seu pai e a sua mãe, e que um médico também tinha falado que provavelmente com uma certa idade você também seguiria condicionada a isso também. E você quebrou isso. Eu fui a ovelha negra da família. A ovelha boa da família. Na verdade, a ovelha negra, ela vem de... o que significa a ovelha negra? Ela é só diferente. Ela está relacionada a quebrar padrões, né? Ela quebra o padrão do branco, né? Tá tudo branco lá, é muito fácil você encontrar uma ovelha negra. Né? Então, pode ser para o bom e pode ser para o ruim. Nesse aspecto, eu digo que eu sou uma ovelha negra do bem, que trouxe bons resultados, bons frutos, mas é só uma quebra de padrões, né? Então, era um condicionamento vindo do meu avô, do meu pai e da minha mãe, né? De um padrão de câncer. E aí foi por isso que eu fui buscar a microfisioterapia no início e depois todas as outras que fazem sentido no meu dia a dia. Então, as doenças, elas não estão relacionadas só com o que acontece na vida. Na verdade, ela pode ser um histórico de verdade, né? Mas ainda assim é possível quebrar.
Sim, ainda assim é possível quebrar. A partir do momento que você tem consciência de como o comportamento deles influenciou na saúde deles, você tem a opção de fazer igual ou fazer diferente, que não é nem melhor e nem pior, é só diferente. E essa é a escolha que eu faço todos os dias, em fazer diferente, porque como o padrão da minha mãe é um padrão muito forte na minha vida, eu tendia, e eu tendo ainda, e eu me policio a não repetir, porque é uma figura muito forte, né, que eu tenho. As mulheres do meu clã são muito fortes e tendem a se proteger. E eu passei muito tempo neste padrão. E hoje eu passo muito tempo olhando para isso para não repetir, podendo achar o meu lugar. Quebrar algumas coisas que não fazem sentido para você, na verdade, né? Exato. Ô, Ju, a psicanálise, ela veio trazendo só uma pincelada agora para você, né? Porque você, só com essa bagagem da microfisioterapia, da constelação familiar, hoje, inclusive como psicanalista, eu entendo que você só foi um pouquinho mais a fundo, mas nada que você não fizesse sentido para você. Na verdade, é um complemento ali. O que estava acontecendo é que eu achava todos os conflitos, né? E o paciente saía dali sem saber o que fazer depois com aquilo. E eu indicava para terapeutas, para psicanalistas e para psicólogas. E aí eu falei, poxa, por que eu não posso fazer isso? Né? Se eu já tenho todo o conhecimento da história, por que eu não posso ter mais uma ferramenta e acolher ainda mais esse paciente? Então, eu fui estudar a psicanálise por conta disso. Só para não deixar o paciente, depois de uma sessão de microfisioterapia, ou de constelação familiar, ou de nova medicina germânica, tá bom, isso aconteceu, tá aí o que eu faço com isso, né? Só os atos simbólicos não são suficientes para quebrar um padrão muito forte de comportamento. Então, eu achei por bem fazer a psicanálise, mais, né? agregar mais e ter mais ferramentas de acolhimento. Porque é isso que... Acho que é isso que todos nós precisamos, né? Depois de encontrar o nosso lado sombra. Sim, e até pensando, assim, no meu ponto, assim, né? A gente sempre, quando a gente começa a querer destravar muitas coisas, a gente sempre quer ir a fundo. E quando a gente encontra um profissional que tá bem capacitado para acolher de verdade, você se sente até mais seguro, mais acolhido, sente que tem uma direção ali, né? E não ficar pulando de terapeuta em terapeuta. E eu pensava porque assim, você puxa, ganha que chato, né? confiança também, Exatamente. né? E que chato, você vai lá e fala toda a sua história para uma pessoa. Aí depois ela te indica para outra pessoa que você vai ter que repetir toda essa história. Dá preguiça. E aí você fala assim, vou voltar para antes, que estava mais quentinho ali, né? Eu já sabia como lidar com tudo Ou isso. eu já paro por aqui, porque eu já absorvi bastante coisa, né? Não preciso dar continuidade. Fala um pouquinho sobre a medicina germânica. Explica um pouquinho Então, a nova medicina germânica. Eu não conheço, inclusive. Bom, tem eu não sei hoje como ela está sendo chamada, mas a base mesmo é a nova medicina germânica. Ela foi investigada por Hammer, que é um alemão, e ele começou a encontrar no cérebro edemas, né, que estavam relacionados aos órgãos impactados. Então, com esse estudo, ele fez uma investigação de muitas mulheres, porque ele era ginecologista, que apresentavam câncer de mama pós perdas e separações. E aí ele começou a ver áreas no cérebro que eram equivalentes. Então, todas elas tinham a mesma área impactada. E ele começou a escanear todos os cérebros das pacientes, né? tinha um padrão. E aí ele fez isso para tudo. E aí se investiga o órgão, né, impactado, a sua correlação cerebral e o conflito que está naquele órgão que é primitivo, né? Mas o que a medicina germânica, ela trabalha
para solucionar isso? Então, ela também traz datas, assim como a Aham. microfisioterapia, e ela traz os contextos emocionais daquele órgão, né? E daquela doença. Tá. Ele. Então não tem muita diferença da microfisioterapia? Não? É uma outra abordagem. Ah, dá para diferenciar alguma coisa assim entre um e outro? O que Só, seria diferente? só a técnica investigativa é diferente. Porque daí ele vai pontual. A microfisioterapia ele já é um pouco mais generalizado, não é isso? Não, todos eles vão pontuar, todas as duas técnicas vão pontuar, né? Vão dar datas, eventos e de onde está vindo isso, né? De que ancestral está vindo isso. Tá, mas aí na medicina germânica, então eu preciso de um mapa, uma O mapa imagem. cerebral, Aham. exato. Mas não do. Você não precisa de um exame laboratorial, né? Não precisa, não necessariamente. Se você trouxer, é bacana. Mas não precisa. Nós fazemos a correlação com os nossos mapas. Assim como na microfisioterapia tem os mapas. Também dá para identificar. E a constelação familiar, que eu acho fantástico também. Inclusive, tem uma série que eu Uma adoro. nova mulher. Uma Nova Mulher. Eu sempre esqueço o nome. Eu sou péssima para nomes, mas as histórias, assim, elas ficam guardadas. Uma nova mulher, ela está bem fiel à matéria, né? Eles estudaram todo o material de Bert Hellinger, ela é bem completa mesmo. Os conflitos apresentados são fiéis. É uma série que vale a pena assistir. E quando eu assisti, na verdade, eu não entendia, porque eles não falam exatamente que é uma constelação familiar, né? Eu só correlacionei depois que eu passei contigo. Falei, entendi o que foi feito aqui. Na segunda temporada, inclusive, que eu já tinha assistido antes. A constelação familiar, pelo que eu... E aí você me corrige, por favor, tá? A constelação familiar, eu entendi que era uma questão também, não só de reacessar as histórias passadas, mas eu correlacionei também com a questão espiritual. Faz sentido? Ela não tem correlação nenhuma com o espiritual, né? Porque você acessa o campo morfogenético, né? Então, como os nossos cérebros trabalham por frequência cerebral e toda a informação é passada por frequência cerebral, eu costumo fazer uma analogia com o WhatsApp. Você vê a mensagem do seu celular vindo parar no meu celular? Não. Não, você mandou, mas ela chega. Então, quando você está aberto a entrar numa história, você acessa esse campo, né, da frequência. Que as mensagens de celular, elas são passadas por frequência. Então, é uma frequência eletromagnética. E acaba acontecendo a mesma coisa. Nós, quando estamos dispostos a acessar um campo, esse campo aparece. Essa história aparece. Está tudo no campo eletromagnético. Então, na verdade, não tem muita... Na verdade, não tem nada a ver com a questão espiritual. Não. Mas ainda não fica tão claro, assim, para mim... Como que a gente consegue reacessar uma coisa que... É informação. Informação está numa base de dados. E essa base de dados está num campo. É uma caixinha que está dentro do cérebro, das nossas memórias. Exatamente. Está no campo. E é um campo eletromagnético. Quando você abre essas informações, quando você está disposto a abrir, né, e encontrar as suas dores, as outras pessoas que estão neste campo, elas vão captar, né, isso falando de uma constelação em grupo, né? Elas vão captar essa informação e trazer dados para você de atitudes. Elas estão fora do campo eletromagnético delas. Tá. E elas estão dentro do seu campo eletromagnético. E elas estão captando as suas informações. Nossa, mas isso é muito surreal, né? Vou te falar que foi bem difícil de eu entender, de eu começar a trabalhar com isso, porque é um campo que você não consegue materializar. E eu sempre fui muito cética, né? Eu era igual São Tomé. Se eu não via, eu não cria, né? E aí... Mas a partir do momento que você está nisso, não tem como negar. Porque você acaba... Eu tô lembrando aqui da série, você falando, e eu tô lembrando, porque
Na série, inclusive, eles trazem pessoas que você muitas vezes nem conhece, né? Mas acessa o campo de uma pessoa que faz a representação de alguma memória que aconteceu ali. E para mim é sobrenatural, por quê? Porque você nem conhece a outra pessoa. Por isso que eu estava correlacionando com a espiritualidade, sabe? Porque você nem conhece e a pessoa ela começa meio que interpretar uma situação que ela não viveu, inclusive. E muitas vezes a gente também não viveu aquilo, né? Porque às vezes falam sobre o clã, né? Como você... E muitas vezes você nem sabe, né, da história. Não sabe, você começa a acessar ali, né? A partir dali. E aí você vai investigar, quando você consegue investigar, e você fala, realmente isso aconteceu. Né? E aí é onde a gente começa a fazer algumas mudanças, algumas alterações. Eu achei muito, muito forte uma das constelações que eu fiz, e era... Agora eu já não me lembro qual foi a questão que eu levantei, mas no final, a pessoa que estava representando a minha mãe, ela disse uma frase. E essa frase me impactou porque era uma frase que a minha mãe falava. Eu falei, isso aqui realmente é real. Porque era uma frase que, assim, jamais alguém poderia acertar aquilo. Né? Porque era uma frase muito ímpar da minha mãe. Eu falei, realmente, isso aqui funciona. Então, eu acho que foi a partir daquele momento que eu realmente Deixou me de ser entreguei. São Tomé. Né? Exatamente, eu me entreguei ao processo. E aí eu falei, não, eu preciso trabalhar com isso mesmo. A constelação que você trabalha, ela é individual, né? Ou não? Não, eu trabalho com a constelação em grupo. Eu trabalho sempre com uma amiga. Eu gosto muito de ter 2 olhares para ser bem... mais precisa, mais assertiva. Mais assertiva, e eu não posso brincar com a vida do meu paciente. Eu não posso dar uma informação que talvez eu tenha dúvida. Então, eu sempre quero estar respaldada de... nós estamos tendo a mesma percepção, é isso mesmo, essa informação pode ser passada. Porque você pode levar tanto ao céu quanto ao inferno. Sim. E uma pessoa que não está muito preparada para isso, ela pode simplesmente piorar a situação dela de fato, né? Exatamente. Eu lembro que na minha primeira sessão contigo, você já tinha até... muito sábia. Você já tinha até comentado as possíveis consequências que poderiam acontecer pós-sessão, né? Pós-atendimento. E, de fato, foi um turbilhão. E eu já estava em processo há alguns anos, né? Porque eu encaro isso como um processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, né? Porque faz parte, né? E aí, quando você trouxe algumas informações, eu falei, caramba, como eu não conseguia acessar isso antes, né? E quando acessou, eu nem penso muito, né? Penso pra caramba, minha cabeça não para. Quase, né? Quase não pensa. Quase não penso. Ali foi uma explosão de informações, assim. E se você não tivesse dado o feeling de, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, talvez eu não saberia como contornar aquela situação. Essas são as reações pós-conflito, né? Então, quando você se liberta do conflito, por exemplo, né, bem simples, o que é um resfriado, né? Quando nós estamos em estado de alerta, imagina um animal na selva em estado de alerta porque tem um predador por perto. Ele não pode piscar, porque se ele piscar, ele perde o segundo de ser predado. O ouvido dele tem que estar com a acuidade auditiva perfeita para ouvir os passos do predador. Ele tem que estar farejando o perigo, né? As papilas gustativas, elas têm que estar ativas. Quando o perigo passa, ele precisa lavar todo esse sistema. Então, ele precisa lubrificar os olhos, que ficaram abertos o máximo de tempo. Ele precisa produzir mais cera para lubrificar o conduto auditivo para que os sons voltem a ser restabelecidos. E precisa lavar os filamentos do nariz, porque estão cheios de pó, porque ele está farejando perigo, ele está o tempo inteiro assim. Então, quando nós encontramos, nós nos
livramos do perigo, o perigo já passou. Por exemplo, você está num trabalho super estressante, você precisa entregar num prazo que está curto, você está acelerando. Logo depois você fica doente. Por quê? Porque você ficou estressado? Sim, mas porque você viu o perigo de não entregar e quais seriam as consequências disso. E aí você fica resfriado porque você ficou atento o máximo de tempo. E meio que não se desligou daquilo. Não se desligou. Então, o perigo, quando o perigo passa, você pode ter essa descarga adrenérgica de limpeza e lubrificação de todas essas estruturas, todos esses sentidos que foram utilizados para que você não fosse pego por um predador. Então, esse é um resfriado. Resfriado é um pós-conflito de um perigo que você estava vivendo. E que você não se atentou para... Que é o normal do nosso dia a dia, né? Só que aí, não, é influenza, é não sei o quê, Não, na verdade, você estava em perigo. Você só precisa entender qual foi o perigo que passou. Então, as doenças, elas são adquiridas por falta de clareza de alguma coisa? Não, pelo viver mesmo, só não entrar no medo, né? O viver tem consequências. Então, como você interpreta isso é que faz com que o seu corpo reaja mais ou menos. Inclusive nas nossas intenções, né? Verbais. Exatamente. Eu brinco com meu pai, às vezes. Ele fala assim, eu tô ficando doente. Eu falo, não, já para. Não joga essa intenção, não, porque senão, de fato, você vai ficar doente. Exato. Isso também. Eu acredito muito nisso. Porque quando você está dizendo, eu estou ficando doente, você já colocou o medo por aí. Então, você já deprimiu seu sistema imunológico. Já internalizou tudo. Teu corpo já está assim, cadê o perigo, cadê o perigo, cadê o perigo? Vai vir mesmo, né? Você já deixou ele estressado, Você já deixou estressado. Você já suprimiu, já deprimiu seu sistema imunológico, já ficou todo mundo em alerta aqui. E aí, quando você fala assim, tá bom, tudo bem, já entendi que eu vou ficar doente, aí você liberou o medo. E aí você fica resfriado mesmo. É muito comum isso, né? Bom, a respeito continuar com a microfisioterapia, tá? Eu lembro também, eu vou trazer algumas vivências aqui, porque ainda tá muito, foi o ano passado, mas para mim tá muito recente isso e foi muito importante para mim. Eu lembro que houveram alguns toques, e você falou que a medicina germânica e a microfisioterapia, elas são bastante similares, porque elas pegam questões de mapas, né? Datas, né? E na microfisioterapia, você com um toque específico em alguns lugares, você trazia algumas datas. Como que é detectado isso? Como que você consegue perceber, isso daqui aconteceu quando você tinha... na verdade, você me perguntava, o que aconteceu quando você tinha tanto tempo de idade, né? Como que isso funciona? Quando o embrião é formado, de acordo com os folhetos embrionários, eles vão gerando órgãos e da mesma estrutura vão gerando músculos, né? Tá. Então, vão se criando conexões. E aí, quando você analisa essas conexões, você tem mapas de órgãos e que estão relacionados com vários músculos. Os franceses que criaram a técnica da microfisioterapia estudaram muito os mapas e os meridianos, que não tem nada a ver com a acupuntura, mas são mapas também, né, de correlação das áreas externas com as áreas internas. Então, quando você passa a mão, né, com toques entre duas mãos, você acha o órgão impactado, você acha os músculos impactados, mas você passa a mão e a pele você tem uma percepção diferente quando o órgão está impactado. É como se ele estivesse inflamado. Exato. É como se ele estivesse em hiperatividade. Mas aí ele acaba gerando... Ou hipoatividade também. Mas aí ele acaba gerando o quê? Não é uma vibração? Não é uma vibração. É uma tensão na pele. Então, na verdade, é como se ele tivesse inchado.
Não, Também não. não. Você aproxima a pele em dois comandos e cada um instaura isso como acha melhor. Em dois comandos, você puxa a pele ela trava. É como se fosse um toque sutil que dá uma segurada dizendo assim, aí mesmo. Como se você estivesse passando algum sinalizador e começa a bipar ali. É exatamente isso. Caramba, aquilo ali foi muito surreal pra mim, na verdade. Caramba, como... E são toques sutis, não é nada profundo, né? Não. Na fisioterapia, às vezes, para localizar a dor do paciente, a gente tem que fazer uma pressão um pouco mais profunda, né? Dependendo do lugar, sim. Esse é totalmente superficial. Ju, com tudo isso que você trabalha, o que você recomendaria para as pessoas, na verdade, para ter um toque de atenção quando necessário para procurar um profissional? Quando ela precisa realmente de um profissional, quais são os sinais que ela quais são os sinais que ela pode apresentar, indícios que precisa de um profissional para estar atuando ali, ajudando ela a se libertar de alguns traumas, de algumas dores, que a gente entendeu aqui também que as dores elas podem estar relacionadas a alguns bloqueios, na verdade, né, inconsciente, que a gente vem trazendo de histórico, né, da nossa vida ou de vidas dos nossos antepassados. Quais são os sinais que você diria que seria necessário? O primeiro de tudo é você querer. Você querer olhar de uma maneira diferente. Então, estar disposto a entrar nas suas próprias dores. E aí, todos os sintomas, desde a alteração comportamental, a alteração física, dores crônicas, dores agudas, desde até mesmo eu estou bloqueado na minha vida financeira. Quando você olha para isso, você precisa entender como é que o seu corpo está reagindo diante disso e a quem ele está leal, né? Quem foi o seu antepassado que também sofreu com isso para que você esteja nesse processo de bloqueio financeiro. Nossa, foi um ponto interessante. Eu não pensei em trazer isso daqui para cá, mas vamos falar um pouquinho? O bloqueio financeiro, então, ele também pode estar associado... Pode estar associado a dívidas dos ancestrais. Caramba! E não é com a sua falta de capacidade. Pode ser também. Pode ser também por um sentimento de não merecimento, aí por outras questões, mas muitas vezes está correlacionado com o ancestral, com dívidas ancestrais e que tem que ser olhadas. Mas normalmente é o não merecimento e o não merecimento tem alguém que também não mereceu. Lá atrás. Dos seus antepassados. E a gente não faz nada diferente, nós somos, Ele né? só vai repetindo, né, muitas vezes, né? Para a gente pertencer a esse bando, a gente precisa repetir. A questão de relacionamento também? Também. A questão de relacionamento, ultimamente, é o que eu tenho atendido bastante no consultório. O como se relacionar e o como dói em cada um o se relacionar, né? E o como a gente projeta sempre a responsabilidade no outro, né? E não olha para as suas próprias dores que estão sendo projetadas. Tá, mas se você resolve isso e as coisas continuam parecendo estar no mesmo padrão... Então, se você resolve, não está no mesmo padrão. Fica? Não. Então, não resolveu, na verdade. Se continua no mesmo padrão, não resolveu. Não. Você só acha que resolveu. Você só acha que resolveu, mas não. E tanto a microfisioterapia quanto a constelação familiar, ela também pode ajudar nesse tratamento. Tratamento, né? Sim. Resolver essa questão, tanto financeira quanto de relacionamento. Sim. Porque daí a gente vai trabalhar exatamente o quê? Que seja diferente uma coisa da outra. Você vai trabalhar os comportamentos, né? Você vai trabalhar como você está vendo. Aí, assim, aí a minha estratégia de escolha, né? Eu vou para a microfisioterapia, eu vou para constelação, tudo depende de como o paciente traz e qual é a abertura do paciente para isso.
Eu posso usar o aprendizado da psicanálise, eu posso usar a nova medicina germânica, ou a constelação, a psicogenealogia, eu posso usar todas as ferramentas que eu tenho. Então, a estratégia de escolha depende da minha escuta. Através de uma avaliação. Através de uma avaliação. Então, não necessariamente é o paciente que escolhe qual procedimento que ele quer ser trabalhado. Não. Não é o paciente que escolhe. Porque Ele não pode cabe, escolher. né? Ele pode escolher, eu quero a microfisioterapia. Tá, tudo bem. Então, podemos ir. Mas depois de um Mas esclarecimento a respeito. No né? momento, eu vou acabar utilizando as outras ferramentas porque elas são ricas. Senão fica muito vago e não dá para tratar o que precisa ali, né? Legal. Bom. Tem alguma coisa que os pacientes que te procuram, são muito similares, assim? Não. Ou são tudo questões específicas? São todas questões muito específicas. Semana passada eu atendi um menino de 7 anos que tinha medo de dormir sozinho. Então, ele não dorme sozinho, ele vai para a cama dos pais. E aí, isso estava começando a complicar, porque ele também não iria dormir na casa dos amigos, né? E nem dos avós, por conta disso. Ele só se sentia seguro. E, na verdade, o que estava acontecendo é que, na hora da gestação, no momento da gestação, os pais estavam brigando. E a percepção dele, né, é que ele veio, porque ele veio no momento de briga, ele não veio por querer, ele veio sem querer. No momento da briga, ele veio. Então, ele se sente na responsabilidade de unir pai e mãe. Então, ele fica nessa função diariamente. Exato. E os pais, naquele momento, só ficaram juntos por conta dele, né? Depois, eles acabaram ficando juntos por outras questões, até porque eles pararam de ter conflitos e passaram a se relacionar melhor. E descobriram que era entre eles que tinha que ficar. E aí, trazendo essa consciência para essa criança de que ele não precisa unir pai e mãe. E aí é um trabalho que é feito enquanto a criança está dormindo, porque não tem um nível de esclarecimento e de maturidade para receber essa informação. Aí o conflito é desfeito e ele tem a possibilidade de ir dormir sozinho. A liberdade de ir dormir sozinho, a segurança. E em quanto tempo esse tratamento consegue ser solucionado? Um tratamento, assim, que é porque, assim, por muitas vezes, eu nunca pensaria dessa forma, né? Que foi lá do passado, a criança estava lá na barriguinha ainda da mãe, né? Sendo gestado, e aconteceu esse conflito, por isso que ele tem medo de dormir sozinho. Não é medo, na verdade, né? Isso Nesse caso, não, mas existe o caso de medo também. Houve uma menina que ela tinha muito medo de dormir sozinha, porque na gestação também, a mãe... houve um assalto e a mãe ficou... deixa eu lembrar. Ela ficou em cativeiro, né? Ela ficou presa no quarto por algumas horas, e ela estava grávida. Então, ele tinha terror noturno. Caramba. A gestação estava conectada, né? Na verdade, o medo de dormir sozinho estava conectado com a gestação. Na verdade, o que eu estou entendendo aqui, mas você trouxe um outro caso, mas ele está... uma criança, por exemplo, né, que a gente entrou nessa pauta aqui, uma criança, por exemplo, que tem medo de dormir sozinho, algo do tipo, não está com, é muito mimadinho. Não, está relacionado a alguma coisa que aconteceu na gestação. Pode ser na gestação, pode ser em algum momento... Na fase inicial de vida. Na fase inicial de vida, pode ter acontecido alguma coisa. Mudança de casa logo no começo da vida. Mudou de apartamento e essa criança não identificou aquele processo, aquele quarto novo, não foi contado para ela que ela ia mudar de quarto. Porque para mim, de verdade, até segundos atrás, eu pensava que os pais são responsáveis por isso.
Porque, sei lá, desde de novinhos, tá sempre colocando na cama para dormir, até às vezes por comodismo, né? Não quero ir até o quarto porque vai chorar, fica mais fácil deixar mais próximo. E foi passando o tempo e foi deixando. Então, não necessariamente, né? Não necessariamente. Precisa ser estudado. Isso também pode acontecer, tá? Tá. Por uma insegurança dos pais, manter na cama. Mas aí os pais precisam também... Inclusive, é estudado a criança junto com os pais ou só a criança? A criança junto com os pais. Eu atendi uma menina faz uns 2 meses. Ela estava trazendo uma aversão a meninos. Né? Então, ela sentiu uma agonia. Ela tem 12 anos e ela sentiu uma agonia toda vez que um menino chegava perto. Ela queria ir para uma escola só de meninas. E assim, existe alguma coisa que aconteceu? Ela foi abusada? Houve alguma situação de abuso? Não, não houve. Né? Mas houve uma situação de abuso com a mãe. A mãe foi abusada na infância. Então, ela está vindo na proteção de que meninos podem causar abuso. Então, ela tem uma aversão. E ela nem sabia dessa história. Mas carregando aí as heranças familiares. Caramba. Nossa, tem história, hein? Tem história. Tem história. Mas, até para não deixar o pessoal com muitas informações aqui, porque assim como eu falei para você, eu saí com a cabeça explodindo naquele dia da nossa sessão. O objetivo aqui do podcast é a gente trazer bastante esclarecimento e um ponto de reflexão, inclusive, para as pessoas que se identificam de alguma forma buscarem ajuda. Né? Esse é o objetivo do Pode Desconstruir. Desconstruir algumas crenças para a gente... E aí eu vou usar a palavra ressignificar, né? De buscar ressignificar coisas na sua vida, né? Que está atrapalhando e que muitas vezes a gente não faz ideia de por onde começar, né? Então, aqui eu tenho trazido muitas pessoas que de verdade, assim, têm contribuído bastante, acredito eu, para a vida das pessoas, assim como contribuíram para a minha vida. Uma coisa que é importante, assim, que é bem desconstruir mesmo, é desconstruir de que é espiritual. Não, não é espiritual. É físico, emocional e isso não é espiritual. Então, já tira a crença do misticismo. Não é nada místico, é tudo comprovado cientificamente. E você acredita nessa parte espiritual, Jô? Eu acredito. Tá. Eu acredito. Aliás, eu acredito muito, né? Porque é um corpo físico, um corpo mental e existe um espírito aqui dentro, né? Então, nós temos uma tríade. E a tríade precisa ser trabalhada. Então, só para deixar claro, na verdade, todo o conhecimento, toda a bagagem profissional que a Jô trabalha não faz sentido com a questão espiritual, certo? Não é místico. Não é místico. Mas é tudo de forma comprovada cientificamente falando, porque por mais que seja surreal, e eu falei assim, é meio sobrenatural aqui falando, ainda assim, não só por conta disso que traz na questão espiritual, porque muitas vezes na questão espiritual a gente também não consegue explicar muitas coisas, né? Exatamente. Então, por isso que gerou uma confusão aqui para mim, inclusive, a respeito disso. Ju, antes da gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para você no futuro. Essa mensagem você vai acessar ela em algum momento, mas ela vai ser dita para você e não para o pessoal que está assistindo. Uma mensagem para mim. Eu estou me divertindo fazendo tudo que eu faço, porque eu faço com amor. Eu faço porque eu experimentei em mim e eu vi o quanto alivia as dores nos momentos mais difíceis. Então, a mensagem para mim, então, Juliana, divirta-se sempre. Muito, muito, muito bom. A gente
Por mais que a gente tenha as nossas dores, né? A gente se esquece de verdade de se divertir nessa vida, né? E ela é única. A palavra divertir, né? Diversão, ela vem do latim divertere, que significa mudar de direção. Então, sempre que estiver te incomodando, muda de direção. Para ficar mais leve. Exatamente. Jo, muito obrigada por... Eu que agradeço o convite. Por toda a bagagem, né? Porque você acabou de dizer, você fez começando a partir de você, né? Por você, e acabou contribuindo para ajudar outras pessoas também. Isso é muito belo, né? Porque a gente acaba servindo as outras pessoas a se redescobrirem também, né? Uma nova versão de si. Depois que a gente encara as nossas dores, depois que a gente enxerga que aquilo ali precisa ser trabalhado para a gente poder se divertir na vida. Exatamente. Então, muito obrigada por você ter trazido tantas informações aqui. E, gente, não se esqueçam de seguir a no Instagram dela. Tô deixando aqui embaixo e também na descrição o arroba dela, tá? Também acompanhe a gente aqui nos próximos episódios também. E não deixa de curtir, de compartilhar. Tenho certeza que vocês devem ter acessado algumas pessoas aí na cabeça que precisa escutar esse podcast e poder também desconstruir muitas coisas que estão aí na sua cabeça. Segue a gente também no Spotify, no TikTok, no Instagram. E agora a gente se vê no próximo episódio, Ju. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Grande beijo e até!